Querida, shalom para você. Te agradeço por ter clicado nesse vídeo e eu quero em breve momento tratar contigo a respeito do livro aberto. Dentro do livro aberto, eu quero falar com você a respeito dos selos de Apocalipse que estão sendo rompidos pelo Cordeiro. Não é? Esse livro aberto é o próprio livro de Apocalipse. Quando Daniel recebe uma revelação, e aí o Senhor chega para ele e diz: ó Daniel, sela o livro e a visão, porque isso só vai ser entendido no tempo do fim. Então nós entendemos que este livro agora está sendo aberto. Tanto o livro de Daniel, quanto também o livro de Apocalipse, eles estão sendo abertos agora e nós estamos tendo uma maior compreensão a respeito das profecias. E dentro desse tema, o livro aberto, eu quero falar com você hoje a respeito do primeiro selo. Em Apocalipse 6, verso 1, nós vamos ler assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Então vi e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, queridos, aqui nós percebemos, em primeiro lugar, que o Cordeiro é quem abre o selo. Isso é muito importante que nós compreendamos, porque todo o controle de todas as coisas que estão acontecendo na terra neste exato momento está nas mãos do Cordeiro. Por isso, você que pertence a Jesus, você não deve temer nada a respeito deste fim, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Todo o controle pertence a Jesus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então é o Cordeiro quem abre os selos. É o Cordeiro quem libera as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Não é Satanás, não é o anticristo, não é os governos que estão no controle das coisas. Quem está no controle é o Senhor Jesus Cristo. Isso nós precisamos compreender, porque lá em Mateus, no capítulo 28, o verso 18, nós lemos uma passagem muito importante. Quando Jesus ele ressuscita e aparece aos discípulos, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, querido, você que pertence a Jesus, não há motivo para temer. Quando se fala de Apocalipse, a turma já fica assim apreensiva a respeito do que vai acontecer, mas nós, na condição de filhos e filhas de Deus, nós não devemos temer esse livro. Esse livro é maravilhoso, porque ele aponta para a nossa redenção. Conversando com alguns amigos, a gente sempre fala que quando essas coisas estão prestes a acontecer, o próprio Jesus fala assim, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, ficai alegre, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, querido, primeira coisa, antes de nós entrarmos neste selo, nós precisamos compreender: Jesus está no controle de todas as coisas. Agora, falando sobre o primeiro selo, nós vemos que quando o Cordeiro abre o selo, aparece um cavalo branco, né? E esse cavalo branco, ele tem ele conota o símbolo de conquista, né? Ele aponta para uma conquista como, por exemplo, vários conquistadores, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, sempre usaram esse símbolo como um sinal de vitória, né? Agora, no caso deste selo aqui, esse cavalo branco, ele aponta para o anticristo. Muitas pessoas dizem que este cavalo branco aqui representa o próprio Senhor Jesus Cristo, mas isso biblicamente não tem como acontecer, porque esse cavaleiro e o cavalo tem coisas que não apontam para Jesus. O cavalo do capítulo 19 e o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse, aquele sim, aquele lá é o Senhor Jesus Cristo. E depois nós vamos falar sobre este cavalo do capítulo 19 de Apocalipse e o cavaleiro também. Mas este cavalo branco aqui, ele representa o anticristo. E essa cor branca que mostra, que aponta para a paz, é uma falsa paz, né? Essa falsa paz é a arma com a qual ele vai triunfar. É a arma com a qual o inimigo vai enganar as pessoas. Ele vai vir com um discurso pacificador, com um discurso muito bonito, mas vai enganar as pessoas. Inclusive, esse discurso já está aí. Só está precisando ser revelado ainda o homem do pecado. Mas o mistério da iniquidade já opera, né? Isso aí a gente vai falar em outra oportunidade, mas o anticristo,
ele está prestes a se manifestar. Ele vai se manifestar de forma visível, em um discurso de paz, mas é uma falsa paz. E Mateus 24, o verso 4 e o verso 5, Jesus ele faz um paralelo aqui com Apocalipse 6, e nós lemos assim, Mateus 24, verso 4 e 5 diz assim: E ele lhes respondeu, Jesus, né? Vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, queridos, a arma mais sutil e mais letal, e a arma mais eficaz que Satanás tem nesses últimos dias, e sempre foi essa, viu? Desde os céus, Satanás tem usado essa arma. Qual é ela? O engano. Satanás enganou um terço dos anjos. Ele enganou o primeiro casal no Jardim do Éden. Ele enganou a nação de Israel. Em Apocalipse 12, verso 9, fala que ele é o enganador, o sedutor das nações. E também, se nós não tivermos cuidado, ele também pode seduzir a igreja do Senhor. Porque Paulo, lá em 2 Coríntios 11, o verso 3, Paulo estava com receio de que assim como a serpente enganou a Eva no jardim, a nossa mente também pudesse ser corrompida, enganada por essa serpente. Então, querido, a arma letal com que o anticristo está enganando as nações, essa arma é o próprio engano. Ele tem triunfado com essa arma. E você vê no próprio texto de Apocalipse que o anticristo ele aparece, né? O cavaleiro aparece com um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Ou então, o que o texto está dizendo aqui é que o anticristo ele vai vir sem flechas. Ele só tem um arco. Ele vai vir com um discurso pacífico. Ele não vai vir pregando a guerra. E ele também recebe uma coroa e ele sai vitorioso e para vencer. Então é dado aqui poder ao anticristo. O próprio Cordeiro abre o selo e o anticristo ele recebe poder para sair vitorioso e para vencer. Um outro aspecto do anticristo é que ele vai vir operando muitos sinais, prodígios, ele vai vir operando maravilhas. Só que tudo isso aí no poder do engano, no poder de Satanás. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 9 e 10, nós vamos ler assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele vai vir com todo o poder do diabo, entendeu, irmão? E aí vai dizer assim, ó, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E ele vai dizendo assim, ó, o texto no verso 10 continua dizendo assim, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, queridos, quanto mais as pessoas elas não querem a verdade, elas não querem ouvir a verdade, elas não querem fazer parte do reino dos céus, esse poder, esse prodígio da mentira, esses milagres enganosos que o anticristo vai operar, esses milagres vão enganar essas pessoas, né? Essas pessoas elas se entregam à operação do erro e aí vai ser um prato cheio para o anticristo. Esse homem que vai se manifestar, ele vai se manifestar com poder, com sinais, com prodígios, com milagres, mas vai ser totalmente movido por Satanás. Ainda em Daniel, no capítulo 8, verso 23, nós vamos ver esse aspecto do anticristo. O anticristo ele vai se manifestar com toda a sua forma mística. Por isso nós temos visto o misticismo crescer na Terra, na literatura, nos filmes, nas séries, né? Em toda a mídia, né? Nós temos visto o misticismo e o ocultismo crescer por conta de um preparo, uma plataforma que está sendo preparada para a manifestação do homem do pecado. Daniel 8, o verso 23, nós vamos ver aqui um aspecto muito importante a respeito desse homem do pecado que vai se manifestar. Daniel 8, 23 diz assim, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se manifestará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Olha para você ver. Esse homem, ele será entendido em adivinhações. Ainda no verso 25 de Daniel 8, a palavra diz assim, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Querido, esse cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, ele vai vir com um falso discurso, ele vai vir com um arco sem flecha, ele vai vir vencendo, né? Ele vai vir vitorioso. Inclusive no capítulo 13 de Apocalipse, a palavra diz assim, quem poderá pelejar contra a besta?
Ninguém, irmãos, ninguém pode impedir a besta de se manifestar. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos uma força de resistência contra esse homem do pecado, contra Satanás, a igreja que ora, a igreja que jejuma, a igreja que adora, a igreja que paga um preço. Essa igreja, ela é a força de resistência para a manifestação desse homem. Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo, mas eu deixo com você aqui esse entendimento do primeiro selo, em poucas palavras, o selo de Apocalipse, no capítulo 6, verso 1 e 2, que mostra esse cavalo branco com esse cavaleiro sem flechas no arco, vitorioso para vencer. Esse aí é o anticristo. Esse cavalo é aquele que vai enganar as nações. Tá, querido? Então, como é que nós podemos fazer para que não sejamos enganados neste tempo? Nós precisamos permanecer em Jesus, precisamos permanecer em Cristo, permanecer na oração, permanecer no jejum, permanecer na comunhão com o Espírito Santo, permanecer no lugar secreto, tá? Permanecer na congregação, permanecer na comunidade, não deixando de congregar. Nós precisamos permanecer ligados em Jesus, porque nós não vamos sofrer esses juízos que virá sobre a terra. A palavra de Deus é muito clara quando ela fala a respeito disso, então não há que ter medo. Claro que eu creio, né? A palavra aponta que nós vamos passar por alguns apertos aqui na terra ainda, mas eu acredito que esse homem do pecado, biblicamente falando, ele só irá se manifestar quando aquele que o detém for retirado. E em uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre aquele que detém o homem do pecado. Por ora, eu agradeço a você por ter nos acompanhado nessa pequena meditação, nesse pequeno esclarecimento a respeito do homem do pecado. Tem muitas coisas que nós poderíamos falar, mas para ouvir não ficar muito extenso, eu encerro aqui agradecendo a você e te dando um conselho. Permaneça em Jesus, permaneça com a verdade e nós não vamos cair na operação do erro. Deus abençoe sua vida, um cheiro no teu coração e até uma próxima oportunidade.